Atividade 2D. Leitura de texto de divulgação científica. Borboletas urbanas. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos. Mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas. Alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Apesar de viverem melhores em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Costuma-se dizer que onde há plantas, há borboletas, porque na maioria das vezes as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Por isso, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores que, além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. E, em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Nesses ambientes há flores, que servem de alimento para as borboletas adultas, e folhas para as lagartas. Deve-se lembrar de que, quando saem dos ovos, as borboletas são lagartas, não têm asas, sendo totalmente diferentes dos adultos. Portanto, a alimentação também é diferente. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Além da falta de alimento, enfrentam outros problemas, como a poluição e a baixa umidade do ar. Algumas borboletas são resistentes e conseguem sobreviver em ar poluído, como a borboleta do manacá, encontrada nas cidades. Mas outras não aguentam os efeitos da poluição. Em consequência, existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção, por causa das atividades humanas que modificam ou destroem o ambiente natural. Na área urbana de São Paulo, por exemplo, existem apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo, e nas cidades existem poucas plantas frutíferas. Os grupos de borboletas que vivem melhor em cidades são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados semelhantes aos campos nos quintais e nos jardins das cidades. Entre as borboletas urbanas mais comuns encontradas na cidade de São Paulo estão a amarela, a monarca, a amarelo-negra e a borboleta coruja, a maior do Brasil. Existem outros exemplos. As lagartas de Istoris odius alimentam-se em embaúbas, que podem existir em fundos de quintais. As lagartas de Papilio scamander usam magnólias e abacateiros como alimento. A borboleta Pseudolicaena marcias é frequente em jardins e se alimenta de várias plantas como flores pequenas. Quando o homem derruba árvores, está destruindo os abrigos e os alimentos desses insetos. A única maneira de preservar as borboletas urbanas é preservar a vegetação de que se alimentam. Para atrair mais borboletas para as cidades, é importante aumentar a diversidade de flores nativas, como o cambará e o aça-peixe, e arborizar as ruas e parques com espécies nativas, como o manacá da serra, o abacateiro, a bananeira e a palmeira, alimentos naturais das borboletas.